Seja bem-vindo ao canal Reflexões e Caminho. Hoje nós vamos entrar numa seara meio polêmica, que é a marca registrada do nosso modesto canal, que vai tratar hoje diretamente de Allan Kardec e um pretenso preto velho que teria se manifestado na sociedade parisiense, né? Lá nos idos do século XIX. O chamado, pelo menos como ele se apresentou, Pai César. Então hoje vamos falar de Allan Kardec e a sua conversa com o espírito Pai César, que era um espírito de aparência negra e anciã, um negro velho, por assim dizer. Será que Pai César era um preto velho de Umbanda, como muitas pessoas, inclusive, acham? Inclusive, está aí uma das origens do preconceito que algumas pessoas do movimento espírita têm para com o preto velho de Umbanda, né? Bem, mas vamos lá. Esse diálogo que aconteceu entre Pai César e Kardec, com a supervisão direta do Espírito São Luís, está registrada na Revista Espírita, né, de junho de 1859. Bom, Pai César, ele, ao conversar, na época que conversou com Allan Kardec, ele tinha sido transportado da África para os Estados Unidos, se não me engano, na Louisiana, sul dos Estados Unidos, não é? E faleceu em regime de escravidão com uma idade que ele não precisou exatamente, mas ele acreditava com mais de 130 anos. Tanto ele como Kardec se espantavam com esse dado, mas eles não tinham, eles entenderam que não tinham referências e tal, então ficou registrado 138 anos de vida que Pai César, né, viveu naquela reencarnação dele. Bom, era um espírito desencarnado há pouco tempo, né? A revista era de junho de 1859 e ele havia desencarnado em fevereiro do mesmo ano. Não tinha nem 6 meses de desencarnado. E há uma conversa ali, onde o espírito Pai César demonstra algum conhecimento sobre as leis divinas, até sobre a lei da reencarnação, mas muita ignorância ainda acerca de vários assuntos. Bom, o que vai me dizer que Pai César não era um preto velho de Umbanda? Primeiro, a Umbanda ela só foi instituída na Terra em 1908. Não sou eu que digo, são os especialistas, os historiadores, muitos guias espirituais da Umbanda, né? E para uma entidade ser reconhecida como um preto velho de Umbanda, não necessariamente a sua última reencarnação ele teria vivido no cativeiro, na escravidão. Esses espíritos de Umbanda, né, eles assumem a aparência perispiritual de um preto velho, de um caboclo, de um Exu. Eles mudam a aparência perispiritual deles. Adotam um pseudônimo, um nome fictício, igual André Luiz, nosso bom e querido amigo, nosso repórter do mundo espiritual. André Luiz não é o nome verdadeiro dele. E a questão de Pai César. É comum até hoje no Brasil uma pessoa se reportar a alguém mais velho, a quem nutre muito carinho de pai, de tio. Quem não teve uma tia na escola? De vó ou de vô. Então o espírito na Umbanda ele se vale desse título carinhoso de muita fraternidade, de aconchego de pai, de vovó, de vovô. E um nome fictício. Já falamos sobre isso um pouco em outros episódios aqui no canal. Então, por exemplo, nós temos o Pai Fabrício. Não que o nome daquela entidade, daquela individualidade se chame
realmente de Fabrício, mas ele adota aquele nome por alguma razão, porque ele gosta, porque remete, ou então porque remete um bom exemplo de cristandade. Conheço um pai José que escolheu este nome por conta de São José, do exemplo que São José tinha para ele. E o pai? Porque é uma entidade de aconchego, de orientação, não é? Conversando com pessoas de Umbanda, pessoas do Espiritismo, nós temos os médicos do espaço que nós chamamos de doutor. Ora, se eu chamo um médico com Bezerra de Menezes de doutor, por que eu não posso chamar um preto velho de Umbanda de pai? Pode um e não pode o outro? Não faz sentido. Então, não podemos considerar o nobre espírito Pai César como uma entidade de Umbanda, porque as entidades de Umbanda são guias, são orientadoras, que se valem, é verdade, de palavras simples, mas de fácil entendimento do público. Palavras simples, porém de enorme fundamento moral, enorme. O Pai César, que conheceu Kardec, conversou com Kardec, era um espírito simples. Como Delfina e Germana, lá no livro da Ivone Pereira, Recordações da Mediunidade. Nós exploramos esse exemplo de Delfina e Germana num livro que vai sair esse ano, chamado Trabalhadores da Seara do Cristo. A gente também ajuda até a separar. Elas eram negras, acho que elas eram escravas ou descendentes de escravos, e ao desencarnarem, elas permanecem no entorno do núcleo familiar de Ivone Pereira para ajudar, e às vezes elas se atrapalhavam porque elas não tinham ainda autoridade moral, não tinham conhecimento sobre a vida espiritual. Elas tinham apego à família, sobretudo ao pai da Ivone, que era um homem muito bondoso e as ajudou. Mas não as qualificavam como pretas velhas de Umbanda. Não eram entidades orientadoras de galardão moral elevado. Ajudavam, mas no final elas foram reconduzidas a instâncias superiores, porque ainda não era a hora delas ajudarem os outros. Estava na hora delas se ajudarem, de aprenderem, de se curarem, para que um dia, provavelmente voltaram, para que um dia fossem auxiliar alguém em nome de Jesus, em nome de Deus. Lembrando que guia de luz fala sempre das forças do alto, não é? Independente do nome. Deus, Tupã, Jeová, Alá, Zambi, Olorum, né? Yamandu, como algumas tribos indígenas se reportam ao Criador. Então, para fechar essa questão, para esclarecer de vez esse negócio que Kardec falou com o preto velho de Umbanda, e esse preto velho de Umbanda era fraco no conhecimento, não tinha galardão moral, não tinha conhecimento, não era guia coisa nenhuma, era uma entidade atrasada. Pai César, filho de Deus como eu e você que assiste, não poderia ser jamais um guia, um mentor, né? Não pelas palavras que ele usava, mas pelo conteúdo delas e por ele ter se colocado assim também. Um dia ele será, como eu e você que assiste, um orientador de espíritos menos avançados moralmente. Mas em momento algum, Pai César era um guia de Umbanda. Já falamos isso 3 vezes. Porque a Umbanda, religião brasileira, não havia sido ainda instituída na Terra. E lembrando que Umbanda é a manifestação de espíritos para a prática tão somente da caridade. Essa não é a minha definição, é a definição do espírito fundador da Umbanda na Terra, que é o Caboclo das 7 Encruzilhadas. Isso está em vários livros, está na internet, não é? Quem estuda Umbanda conhece essa máxima. E sabe que o preto velho da Umbanda não usa o seu nome pessoal, o nome da sua última encarnação, pelo menos. Ele adota um pseudônimo, com muitos espíritos dentro do movimento espírita brasileiro, como Emmanuel, né?
como provavelmente muitas vezes Bezerra de Menezes adotou pseudônimos para não criar escândalo, problemas, como Humberto de Campos adotou o pseudônimo de Irmão X. Então isso não é novidade, não é achismo, não é moda. Na verdade, isso começou com o movimento espírita brasileiro, né? Quando você recebe a mensagem, um amigo espiritual, um servo de Deus, são pseudônimos, que remete ao quê? À humildade, à altivez moral, à grandeza moral do espírito comunicante, que sabe que nome não vale absolutamente nada. O que vale sim é o conteúdo moral evangélico que ele está transmitindo. Essa carta, essa troca de palavras entre Allan Kardec e o Espírito Pai César, repito, está na revista de junho de 1859. Depois eles tecem até alguns comentários, algumas pessoas falam: Kardec era preconceituoso, São Luís, Espírito Codificador, era preconceituoso porque ele fala que os negros, né, deixarão de existir. Isso é tema para uma outra reflexão profunda. O que São Luís queria dizer por negro? Né? Será que ele fazia alusão à terra da França? Enfim, isso é um tema muito provocativo, muito bom da gente refletir para a gente desenvolver em nós o senso crítico. Né? E o programa de hoje é esse. Até o próximo, lembrando, curta, compartilhe e se inscreva em nosso modesto canal.